Ok, pessoal, nesse módulo então a gente faz uma introdução ao editor de materiais. A gente vai aprender a importar texturas e criar um material básico. Eu vou começar abrindo o Contents Browser, importando as texturas. Então, import. Eu vou importar essas três texturas aqui, textura D, N e S. O sufixo indica a função da textura, né? Então, D de diffuse, N de normal, S de especular. Começando com a diffuse. Aqui eu posso deixar as opções em default, tá? É o correto. Vou dar um OK. Tá aqui, textura D, salvei o pacote. Textura N de normal. Aqui eu preciso necessariamente trocar esse valor de compressão. Tiro de TC Default, coloco em TC Normal Map. OK. Por último, especular. Volto para TC Default. OK. Então observem alguns detalhes. Nesse caso, todas têm 512 por 512 pixels. Eu não preciso necessariamente usar múltiplo de 2. Eu posso importar, por exemplo, essa aqui, a textura teste, ela tem 500 por 512 pixels. Posso importar normalmente, só que eu vou ter um aviso. Essa textura não é múltiplo de 2. Nesse caso, eu vou perder duas funções, streamit e mipmap. Existe um módulo aqui no curso que explica essas funções em detalhes. O mipmap é uma função que permite baixar a resolução da textura de acordo com a distância. Se ela está muito longe do jogador, ela é diminuída. Então assim eu consigo salvar memória, certo? Esse é o mipmap. Então, trazendo uma textura que não seja múltiplo de 2, eu vou perder essas funções, tá? Então, de uma maneira geral, sempre usar múltiplo de 2. 512 por 512, 1024 por 1024, 256 por 512, 512 por 1024 e por aí vai. Mas eu posso usar ela normalmente, tá? Só vou perder essas funções. Outra coisa, quando eu for importar uma textura, eu tenho que observar o tipo, né, aceito pelo DK. Atualmente os tipos são bitmap, float, pcx, png, psd e tga. Eu tenho uma menção aqui a JPEG, só que o JPEG é importado através de um plugin chamado Substance. Então, nativamente, somente essas texturas aqui, somente essas extensões. Ok? Então, importadas as texturas, eu vou começar com a criação do material. Então, botão direito no vazio, New Material. Vou definir aqui um nome para esse material. E esse é o meu editor de materiais. Então, aqui à esquerda eu tenho a área do Preview. Aqui eu tenho a área útil, onde eu adiciono os nós e linko eles com os componentes. E mais à direita, as expressões e as funções. Embaixo eu tenho as propriedades do nó selecionado. Aqui em cima eu tenho o botão para salvar o material, opções para trocar o mesh do preview, botões de real time e aqui um botão bastante interessante que é para usar o mesh estático selecionado no Content Browser como preview. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é trazer aquelas texturas para cá. Então seleciono a textura no Content Browser. Eu vou começar aqui com a Diffuse. Seleciono, volto para o editor e vou chamar aqui um nó chamado Texture Sample. Texture Sample. No momento que eu arrastar ele para a área, automaticamente ele traz a textura selecionada lá no Content Browser. Eu vou selecionar a normal agora. Mesmo procedimento. Está aqui a textura normal. Por último, a especular. Essa especular eu vou trazer com um atalho. Então vou pressionar T no teclado, manter pressionada e clicar com o botão esquerdo do mouse. É o mesmo procedimento, só que através de um atalho. Nós temos 5 saídas em cada Texture Sample. A preta é o RGB, depois R, G, B e por último Alpha. Normalmente nós usamos a RGB. Então vou puxar a RGB para o Diffuse. Já temos aqui um preview do material. Não vou usar esse cubo, tá? Eu vou usar o objeto original desse material, que é essa caixa aqui, Então primeiro eu preciso selecionar ela no Content Browser. Botão direito, Find in Content Browser. Está aqui ela selecionada. Volto para o editor, clico nessa seta verde para definir. Então, definido o Diffuse, passo para o especular.
Nessa área, para fazer um pan, botão direito pressionado ou botão esquerdo. Para arrastar o nó, reposicionar o nó, seleciono o nó com o botão esquerdo, pressiono o Ctrl, mantenho pressionado e com o botão esquerdo do mouse em movimento. Então, especular em especular, né? E normal em normal. Ok, tem os 3 nós básicos para a gente começar a criar um material. Muito bem, a gente pode começar a adicionar expressões para modificar e melhorar esse material. Por exemplo, eu preciso trabalhar o componente especular, que é o brilho. Tá? Eu quero aumentar esse brilho, aumentar a força desse brilho. Eu vou reposicionar a luz aqui no preview, pressionando L e movimentando o mouse. Ó. Então eu vou trabalhar o brilho nessa área aqui. Ó. Essa textura eu vou multiplicar por um valor para aumentar o brilho. Então eu preciso de um nó chamado Multiply. Arrasto ele para cá. Preciso de um número agora. Um número é definido por um nó chamado constante. Está aqui ele. Então o Multiply pede 2 entradas. Uma é a textura e a outra é um número. Eu vou quebrar esse nó aqui, Alt, botão esquerdo do mouse, puxo o Multiply. E aqui eu não notei modificação nenhuma porque eu estou multiplicando por 0, certo? Então eu seleciono o nó, aqui nas propriedades eu vou digitar um valor, 5 por exemplo. Começo a ter o componente de brilho. Deixa eu mudar a posição aqui para a gente ver um pouco melhor. Vou aumentar esse valor aqui para 20. Começo a ter mais brilho. Então percebemos aqui que esse valor, essa constante está definindo a força do brilho, certo? Então é um conjunto de 2 nós que está definindo o brilho de uma maneira geral. É o Texture Sample, tá, que está definindo onde o brilho aparece, e o constante que está definindo a força desse brilho. Então esses 3 nós eu posso puxar um pouco para trás, aqui usando o Ctrl para selecionar os 3, tá? Eu posso usar também Ctrl Alt, fazer uma caixa de seleção, ó. Esses 3 nós aqui eu vou enquadrar num comentário. Botão direito no vazio, novo comentário. Então, aqui eu posso colocar força do brilho. Agora imaginem que eu queira definir a abrangência desse brilho. A abrangência é definida pelo especular Power. Aqui a gente precisa de uma constante, tá, para definir esse valor. Vou puxar aqui uma constante e vou ligar com o especular Power. Vou digitar um valor. E esse componente ele funciona ao contrário. O valor mais alto restringe o brilho. Então se eu colocar 50, por exemplo, eu estou restringindo o brilho a uma área menor. Um valor de 10, por exemplo, vai abrir o brilho, vai abranger uma área maior, né? Vou deixar um valor em 30. Então percebam, pessoal, que é um conjunto de fatores aqui que está definindo o brilho de uma maneira geral. A força aqui e aqui a abrangência. Só que a abrangência trabalha em conjunto com essa textura, que define a área do brilho. Então vou selecionar esse nó, botão direito, novo comentário, e vou colocar aqui abrangência do brilho. Então, colocando comentários, a gente consegue identificar melhor a função, né? Agora, imagine o seguinte, esse normal está definindo os detalhes dessa peça, né? Por exemplo, essa ranhura aqui é definida pelo normal. Ó. Eu vou quebrar esse link aqui, observem a ranhura. Vou quebrar o link, Alt, botão esquerdo do mouse, sumiu. Vou ligar de novo. Então, esse normal define esses detalhes, tá? Um pouco maiores. Agora, imagine o seguinte, eu quero uma rugosidade nesse material. Nessa área aqui, por exemplo, eu quero uma rugosidade. Já tem um pouco aqui, mas eu quero mais. Então eu vou trazer um outro mapa de normal. Vou lá no Content Browser. Vou procurar aqui por normal. Ao Assets. Esse mapa de normal aqui, ó. Mantenho ele selecionado. Volto no meu editor.
T para trazer um texture sample. Vou colocar ele aqui embaixo. Bom, eu quero usar esses dois mapas, tá? Um para definir o detalhe menor, a rugosidade, e um para definir os detalhes maiores. Mas eu só tenho um componente normal. Eu preciso aqui de um nó chamado Edge. Então, com o Edge, eu adiciono duas texturas, tá? E misturo elas. A e B. Tem os dois nós agora trabalhando ao mesmo tempo. Tem um detalhe, esse texture sample de baixo, a normal que define a rugosidade, a repetição dela, nesse caso está 1 por 1. É o padrão, né? Quando a gente traz um texture sample, ele é repetido uma vez em X e uma vez em Y. Eu preciso de mais repetições para aumentar aqui a rugosidade. Então, para controlar o número de repetições, eu posso trazer um nó chamado Texture Coordinate. Está aqui ele, ó. Eu vou linkar então o Texture Coordinate com a entrada UV do Texture Sample. O valor padrão do Texture Coordinate é 1 e 1, ou seja, não mudou nada. Eu vou dar um zoom aqui. Observem essa área de brilho então. Seleciono a coordenada de textura e vou modificar esse valor aqui para 10 e 10. Então eu repeti 10 vezes esse mapa aqui. A gente já pode ver que o detalhe da rugosidade já ficou mais definido. Então a gente pode dizer que esses 4 nós aqui controlam os detalhes do mapa de normal. Então, novo comentário. Controle. Então aqui, pessoal, a gente tem um material básico. Tá? Então nós temos um Texture Sample Diffuse, que é o componente principal do nosso material, é a cor, basicamente, né, do nosso material. É a aparência primária do nosso material. Nós temos aqui um especular que controla o brilho, né? Um especular power que controla a abrangência desse brilho e um normal que controla os detalhes. Muito bem, esse é o processo básico para a gente criar um material. Do mais simples ao mais complexo, o procedimento é o mesmo. São algumas texturas combinadas com expressões para atingir um objetivo específico. Tá? Do mais simples ao mais complicado, o processo é o mesmo. Obviamente, durante o curso, pessoal, a gente vai ver materiais muito mais complexos, tá? Mas como uma introdução, esse material é válido. Então a gente pode salvar o material usando Apply Changes. Eu vou mostrar para vocês agora como é que funcionam essas saídas que a gente encontra aqui no Texture Sample, ó, RGB e Alpha. Aí eu vou criar um material novo. Eu vou importar uma textura específica. Vou criar um material novo aqui. Vou trazer a textura. E a gente começa a entender como é que funcionam esses canais. Primeiro, o preto. O preto é o RGB. Tá? Então são basicamente as cores que eu tenho nessa textura. Se eu puxar o vermelho, ao contrário do que se possa pensar, eu não vou ter uma barra vermelha aqui. Esses canais eles funcionam basicamente como uma máscara, tá? Eles não vão trazer a cor. Eles trabalham basicamente como um canal alfa. É uma restrição para aquela área da textura. Então o verde também não vai me trazer a cor, vai trazer a máscara nessa área. O azul a mesma coisa. Nós temos ainda um canal alfa, né, que não aparece aqui. Aqui embaixo. Então, se eu quiser trazer uma cor especificamente num canal, eu posso puxar, por exemplo, aqui o vermelho e multiplicar esse canal por uma constante de 3 valores. Aí eu vou adicionar aqui um nó chamado multiply. E vou trazer um outro nó chamado constante tree vector. O constante tree vector é um nó que tem 3 valores. Então, vou ligar aqui com Diffuse. Aqui eu vou puxar esse canal, que é a máscara vermelha. E aqui eu vou puxar o constante. Bom, o constante ele serve basicamente para a gente definir uma cor. Tá? Eu posso digitar os valores aqui, né, RGB, manualmente. Mas é muito improvável que a gente escolha uma cor digitando os valores. Tá? Então, para isso, nós temos uma função
que é clicar com o botão direito no nó, converter para parâmetro. Agora eu tenho uma barra aqui embaixo, ó, que representa uma roda de cor. Agora sim eu posso escolher uma cor, vou puxar aqui para o vermelho. Eu estou multiplicando então essa máscara, tá, no canal vermelho, por esse parâmetro, que é vermelho. Obviamente, a cor vermelha que a gente vê aqui está vindo desse nó e não desse texture sample. Eu posso puxar, por exemplo, o verde e eu vou ter a mesma coisa. O azul da mesma maneira. Alfa também. Certo? Então aqui a gente começa a entender que esses canais eles servem simplesmente como máscaras. Vou salvar esse material e assim a gente finaliza, pessoal, essa introdução, essa rápida introdução ao editor de materiais dentro do UDK.